Olá, meus queridos alunos do quinto ano. Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Vamos a mais uma videoaula de hoje? A tia Lucimere estará explicando mais um pouquinho do conteúdo. E se vocês tiverem qualquer dúvida, é só mandar lá no meu privado e eu estarei ajudando a todos vocês. Vamos lá? Olá, meus queridos alunos do quinto ano. Tudo bem com vocês, meus amores? Boa tarde. Vamos a mais uma videoaula? Vocês vão colocar a data de hoje aqui em cima, dia 19/10/2020. O conteúdo programático de hoje é coerção pronominal e articuladores, ok? O mecanismo linguístico de coesão textual significa a ligação harmoniosa na estrutura do texto entre as palavras e as frases que ajudam a construir em sentido mais amplo a coerência do que é dito. A coesão textual pode se manifestar por três formas. Vamos conhecer a primeira agora. A coesão pronominal ou a coesão referencial atua por meio dos pronomes pessoais de terceira pessoa, seja do caso reto, seja do caso oblíquo, em fazer uma construção textual e de sentido de modo que eles não fiquem repetitivos. A repetição de palavras em texto deve ser evitada e os pronomes de terceira pessoa, que têm essa função discursiva, podem ser nossos grandes aliados. Tais pronomes de terceira pessoa na gramática são chamados de pronomes anafóricos. Observe o exemplo abaixo. Eu e Márcia somos irmãs. Márcia é a mais velha. Então, gente, hoje nós estamos aprendendo a coesão pronominal e articuladores. A primeira coesão pronominal, já está falando, é referência, ela atua por meio de pronomes pessoais. Quem são os pronomes pessoais? Pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais do caso oblíquo, que é o que nós vamos trabalhar hoje. Os pronomes pessoais do caso reto, trabalhamos geralmente com a terceira pessoa, que no singular é ele ou ela, e no plural é nós, é nós. Então, nós temos que ter coerência. Vamos supor, se eu digo a gente vai ao cinema, estou falando certo. Agora, se eu falar a gente vamos, estou falando incorreto. Tem que ter uma concordância aí verbal. Então, tem que ser nós vamos ao cinema ou a gente vai ao cinema, ok? Tem um exemplo aqui, ó. Eu e Márcia somos irmãs. Márcia é a mais velha. Quando nós temos um substantivo próprio na frase que nós vamos falar sobre ele novamente, nós podemos substituir pelo pronome pessoal do caso reto a terceira pessoa do presente do indicativo, que é ele ou ela. Então, poderia ter feito assim, ó, eu e Márcia somos irmãs, ela é a mais velha. Ficaria muito melhor. Não iria repetir o substantivo próprio e não seria desnecessário, né, repetir. É totalmente desnecessário repetir o nome Márcia. Leu a frase? Ela não está repetitiva? Pois é, agora reformulemos a frase substituindo o substantivo próprio, Márcia, que aparece pela segunda vez, pelo pronome pessoal da terceira pessoa do singular, do caso reto, ela. Tudo que eu acabei de explicar para vocês, né? Veja como fica a frase agora. Exemplo 1. Eu e Márcia somos irmãs. Ela é a mais velha. O pronome ela está substituindo o substantivo próprio, Márcia, referindo-se ao substantivo próprio feminino, Márcia, já mencionado anteriormente no enunciado. Percebeu como a leitura ficou mais fácil? Agora vejamos outro exemplo. Ó. Mãe, onde está o meu irmão João? Filho, eu o vi aqui dentro de casa. Então, para evitar a repetição desnecessária, a mãe usou esse o aqui, ó, no lugar de João, que é um pronome oblíquo. Então ficou muito melhor. Ela poderia falar assim, filho, eu vi o João dentro de casa. Ela trocou o João pelo pronome pessoal, pelo pronome oblíquo, o, e ficou filho, eu o vi dentro de casa. Ficou muito melhor, ficou coerente e não ficou redundante, repetitivo. Perceba que, nesse caso, o pronome pessoal do caso oblíquo, masculino, de terceira pessoa do singular, retoma por não repetição o substantivo próprio João. Foi tudo que eu já expliquei para vocês agora, né? Maria e eu fomos à feira. Nós compramos muitas frutas e legumes. Nesse caso, na segunda parte do enunciado, usamos o pronome nós de primeira pessoa do plural. Nós, porque ele é o que, logicamente, por coesão textual, referência a dois sujeitos cujas pessoas são a de soma do eu mais o outro. Deixa eu te explicar.
eu tenho aqui um sujeito, ó, Maria, ela, né? Pronome pessoal do caso reto, terceira pessoa do presente do singular. Maria, substantivo próprio, que pode ser substituído pelo pronome pessoal do caso reto, na terceira pessoa do presente do indicativo, ela. Toda vez que eu tenho dois sujeitos e um é o pronome pessoal eu, nós temos que substituir pelo plural do eu, que eu, ó, os pronomes pessoais do caso reto são eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou ela. Então, o plural de eu é nós. Então, a concordância correta é nós compramos muitas frutas e legumes. Vamos à próxima página? Os articuladores. A segunda forma de coesão textual é efetuada pelos articuladores, chamada de coesão sequencial. Em português, possuímos diversos deles. Os articuladores textuais ou conectivos são palavras que têm a função de dar as relações lógicas de sentido entre as frases e os parágrafos no texto quando os ligam. Eles podem ser representados pelas preposições e pelas conjunções. Nós temos aqui um exemplo aqui, ó. Ela estuda, mas não trabalha. O mais aqui é uma conjunção coordenativa adversativa. Eu já expliquei para vocês que existe uma diferença entre o mais com i e o mais sem i. Que não é mães, que todo mundo fala, mas mães é plural de mãe. Tá errado. Mais é mais, só não tem o i. A pronúncia é mais. E ele sempre deve ser utilizado, ó, sempre depois de uma vírgula, e quando dá a ideia de adversidade, porque ele é uma conjunção coordenativa adversativa. Vamos supor, é algo que você espera que aconteça e não acontece, ou algo que se sugira ser feito e não é. Olha só, ela estuda. Geralmente quem estuda trabalha, né? Os adultos. Então, mas não trabalha. Então, esse mais aqui quer dizer que não, que ela não faz, que é adversa ao que se espera. Então, esse mais aqui é uma conjunção que é um articulador. Ela está ligando uma oração à outra. Ó. Ela estuda. Ponto final. Eu compreendi. Mas não trabalha. Estou ligando dois verbos, né? Duas ações do sujeito, a uma frase só, através da conjunção mais. Tens razão, contudo, controle-se. Contudo, também é uma conjunção explicativa. Tens razão, contudo, controle-se. Então, quando eu tenho essa conjunção, eu estou explicando que a pessoa tem que se controlar, ok? A conjunção mais e contudo dão os enunciados acima um sentido de oposição com relação ao que foi dito na frase anterior, certo? Falei sobre a sua viagem à Disney, sobre uma preposição. Já expliquei para vocês os dois usos das duas preposições, sobre e sob. Sobre é sempre em cima e sob é sempre embaixo. Falei sobre a sua viagem à Disney. Falei a respeito da sua viagem à Disney. Quando eu posso botar sobre e substituir pela palavra a respeito, também pode ser, tá, gente? A preposição sobre introduz o assunto da fala, a viagem à Disney. Quando ela chegou, eu saí. Quando é um pronome interrogativo, né? Quando, quem, que, fazendo pergunta. Ela chegou, eu saí. Está introduzindo um assunto da fala, a viagem à Disney. A conjunção quando nos dá uma noção de tempo. Ela acordou, tomou café, arrumou-se e saiu. O E é uma conjunção coordenativa aditiva. O que é isso, Tia Lucimere? Dá a ideia de soma, de adição. Então, olha só, o sujeito, ele fez praticou três ações, ó. Acordou, tomou café, arrumou-se. Perfeito. Só que a quarta, ele saiu. Então, ele fez 4 ações, 4 verbos diferentes. Sempre que eu estiver falando em relação a ações, em relação à compra, o E tem que ser sempre no final. Vamos supor, botei vírgula aqui para 1, para 2, para 3 verbos. E o último eu botei o E. Vamos supor que vocês tivessem feito a frase da seguinte forma. Eu comprei laranja, vírgula, banana, vírgula, uva, vírgula, tangerina, vírgula, e melancia. Sempre que for a última, anteposta a última palavra daqueles relacionados que eu estou falando, eu tenho que colocar a conjunção E. Não tem acento, gente, não é conjunção, é verbo.
É terceira pessoa do presente do indicativo do verbo ser. A conjunção e, no enunciado em questão, proporciona uma relação de adição entre as ações anteriores e posteriores à sua colocação. É necessário que estude muito para eu passar na prova. Esse para aqui é uma preposição, certo? Então, quando nós temos uma preposição, ela proporciona uma relação de adição entre a oração anterior. Ó, é necessário que eu estude. Para quê? Com a finalidade de quê? De passar numa prova, ok? Esse para indica um sentido de finalidade, de relação, do que foi dito, né? Então, vamos continuar. A conjunção para indica um sentido de finalidade com relação ao que foi dito anteriormente. É necessário que estude muito. Para quê? Para alguma finalidade, né, gente? Para passar, para obter uma boa nota. Há outros sentidos demonstrados pelos articuladores textuais que, por sua vez, aprofundaremos nas aulas de conjunção e preposição. Na minha opinião, chocolate é mais gostoso do que sorvete. Quando eu digo mais do que, eu tenho um comparativo, eu tenho um articulador comparativo de superioridade. Então, é um grau comparativo de superioridade, mais do que. Chocolate é mais gostoso do que sorvete, é mais, então, grau comparativo de superioridade. No enunciado acima, o par comparativo, mais do que, indica uma comparação entre dois elementos, em que o primeiro, o tipo como referência, como superior, Tia Lucifere acabou de ensinar, né? Relacionado ao segundo. No sentido comparativo, em português, temos outros pares. Nós temos o comparativo de igualdade, o comparativo de superioridade e o comparativo de inferioridade. Mais do que é comparativo, é um grau comparativo de superioridade, mais. Agora nós vamos ver de inferioridade, ó. Menos do que ou menos que. Forma um comparativo de inferioridade, ó. Pedro é menos habilidoso em futebol que Paulo. Então, ele é menos inferior, né, ao outro colega, a Paulo. Então, é um grau comparativo de inferioridade. Vamos à próxima página? E, por último, o grau comparativo de igualdade. No enunciado acima, o par comparativo menos do que indica uma comparação entre dois elementos, em que o segundo é tido como melhor, como superior, relacionado ao primeiro elemento, Pedro. Foi o que eu acabei de ensinar, né? Tão quanto estabelece uma comparação de igualdade. Tão quanto. Ó, Maria Eduarda é tão bonita quanto Letícia. Então, eu estou comparando as belezas. Elas são iguais, são tão bonitas quanto as outras, né? Então, é um grau comparativo de igualdade. No enunciado acima, o par comparativo tão quanto indica uma comparação entre duas ou dois elementos, em que por eles os dois elementos Maria, Eduardo e Letícia são colocados no mesmo nível de beleza quanto comparados. Saiba mais. Os pronomes demonstrativos podem indicar o que mais vai ser citado, como também aquilo que foi já dito. Vejamos. No saiba mais, usamos este, né, ou isto, que é um pronome quando queremos fazer referência a alguma coisa que ainda vai ser citada. Então, este e isto é quando usamos num texto ou numa frase, quando alguma coisa ainda vai ser citada. E eles são dois o quê? Dois pronomes demonstrativos, ok? Este e isto. Desde somente isto, que tenhamos paz, né? Que aconteça paz mundial, que aconteça paz no mundo, que aconteça paz, né? Ainda espera que aconteça. Estas são qualidades de um bom marido: sinceridade, lealdade e parceria. A pessoa espera que aquilo aconteça. Usamos esse e flexões, isso, quando queremos nos referir a algo que já foi mencionado. Família, saúde, dinheiro e paz. Isso é o que eu quero para a minha vida. Então, é quando nós estamos nos referindo ao que já foi mencionado, né? Dedicação, responsabilidade e disciplina, essas são as qualidades de um bom funcionário. Então, sabemos o quê? Que os pronomes pessoais, do caso, os pronomes demonstrativos, eles podem indicar que ainda vão ser citados ou que já houve uma referência a algo que foi falado. Vamos aos exercícios. Número 1. Siga o modelo a seguir, adaptando corretamente os pronomes, fazendo a correta coesão do texto. Marcos aceitou a notícia com tranquilidade. Logo, Marcos ficou bem. Vocês vão repetir a primeira, sempre, e trocar o que está em destaque por um conectivo de coesão, ok?
Vamos lá, Marcos aceitou a notícia com tranquilidade, logo Marcos ficou bem. Ó. Marcos aceitou a notícia com tranquilidade, logo ele ficou bem. Vamos à próxima. Ó. Valéria e Joana foram à festa. Valéria e Joana dançaram muito. Vocês vão repetir, Valéria e Joana foram à festa, e aqui embaixo vocês vão escrever Valéria e Joana pode ser substituído pelo pronome pessoal do caso reto. Elas dançaram muito. Letra B. Marcelo e eu gostamos de esporte. Vocês vão repetir a frase inteira. E na de baixo aqui vocês vão botar o Marcelo e eu gostamos em comum de futebol. Nós gostamos em comum de futebol. Vocês vão trocar os dois pronomes pessoais do caso reto. No caso, ele, né, Marcelo, que simboliza ele, e eu. Quando tem eu com outro sujeito, tem que ser substituído por nós, porque eu é o plural de nós, ok? Vamos à próxima página? A próxima, mamãe quer um presente, eu vou dar um presente, eu vou dar um perfume à mamãe. Mamãe quer um presente, vocês vão repetir, mamãe quer um presente. Eu vou dar um perfume à mamãe, nós vamos trocar mamãe pelo pronome pessoal ela. Eu vou dar um presente a ela, ok? Fica muito bom, bastante diferente. Eu e meu pai assistimos aos shows. Vocês vão repetir a frase, eu e meu pai assistimos aos shows. Eu e meu pai ficamos cansados. Nós ficamos cansados, né? Eu fui embora antes de terminar o jogo. Vocês vão completar essa frase inteira, igualzinha. Quem venceu o jogo? Quem o venceu, tá? Vocês vão substituir aí e botar o pronome oblíquo. Letra E. Eu fui embora antes de terminar o jogo. Quem o venceu, ok? Letra F. O banco tem um segredo de cofre que protege... O banco tem um segredo de cofre que protege o seu dinheiro. Quem conhece o segredo? Quem conhece o segredo do cofre? Vocês vão colocar a primeira frase todinha até dinheiro aqui, igualzinho. Aí quem conhece... Quem o conhece? Vai trocar segredo de cofre pelo pronome oblíquo. Quem o conhece, ok? Vai tirar isso aqui, vai ser anteposto ao verbo conhecer, ok? Letra G. Eduardo e eu vamos à praia amanhã. Eduardo e eu permanece a mesma frase até amanhã. Eduardo e eu, já expliquei, quando tiver eu, nós vamos ter que substituir dois sujeitos por nós. Nós gostamos muito de praia de Ipanema, da praia de Ipanema. Letra H. Os funcionários estavam recebendo um salário baixo e reclamaram. O diretor, por sua vez, concedeu aumento aos funcionários. Vocês vão continuar escrevendo a primeira frase todinha e vai substituir a palavra funcionário que está em destaque. Ó. O diretor, por sua vez, concedeu aumento a eles. Entendeu? A eles já é o suficiente. Número 2. Dê os sentidos proporcionados nos enunciados a seguir pelos articuladores textuais. O quando, nós vimos eles ali, que ele é um articulador, né, textual. O quando é um articulador textual. De quê? De tempo, de modo, né? De quê? O quando tem ideia de quê? Vocês vão voltar lá na página 7 e vão ver de que ele é na página 6. Vocês vão voltar lá na página 6 e vai ver o quando ele é articulador de quê, né? João levantou cedo e preparou o café. Também está na mesma página 6. Ali vem todos os articuladores que ele simboliza. Adição, alternativa, adversativa, tempo, tá? C. Letra C. Letra C. Estarei lá, quer você permita, quer você não permita. Quando eu digo quer e quer, tem a mesma palavra, eu estou dando o quê? Uma opção, uma alternativa. Vocês vão olhar na página 6 e vão dizer qual é esse articulador. Vamos à próxima página? Letra D. Iremos ao cinema ou ouviremos música. Ó, mesma coisa, ó. Iremos ao cinema ou ouviremos música. Houve um quê? Uma alternância. Então, qual é o articulador? Letra E. Baleia permanecia indiferente, mas o irmão se admiraria. Nós estamos falando aqui, ó, o mais. O mais é uma conjunção que dá ideia de quê? Tia Lucimene já explicou isso para vocês. Está lá na página 6. Número 3. Leia o trecho do texto a seguir. As crianças brincavam depois da aula. Era sexta-feira e todos estavam reunidos no parquinho. Corriam, desciam, escorregadores, subiam no trepa-trepa, giravam no roda-roda e, a respeito da chuva que se anunciava, elas continuavam se divertindo. Quais pronomes foram usados para retomar o elemento as crianças? Nós vamos substituir a palavra as crianças por um
pronome pessoal do caso reto, né? Muito fácil. E como elas se classificam? O pronome que você achou, eu acabei de falar, né? Qual é o pronome? Muito fácil. Número 4. Lê com atenção a tirinha de Agar, o horrível. A mamãe está dizendo que seus modos à mesa não são aceitáveis. Aí ele fica pensativo, ó. Quem disse que eu quero que ela os aceite? Com uma falta, né, extrema de educação. Ele comendo frango à mão, está comendo em pé, né? Vamos ver o que quer dizer essa tirinha. Agar, no terceiro quadrinho, ao responder Helga, constrói a sua fala com a palavra os que, por sua vez, cumpre uma função coesiva no texto, de modo a não deixá-lo repetitivo. Qual a classificação da palavra os? Qual é o pronome aí, os? Né? Pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal do caso oblíquo, pronome de tratamento, pronome demonstrativo, os. A qual elemento linguístico o primeiro quadrinho se refere? O que é um elemento linguístico? Ele tem lá, aqui no primeiro quadrinho, qual é o pronome que se compara o os? Tem algum conectivo? Se tiver sim, vocês vão dizer sim. Se não tiver, vocês vão dizer não. A qual elemento linguístico do primeiro quadrinho ele se refere? A quem que ele se refere o os? A mamãe está dizendo que seus... A quê? Tá? A que ele se refere aqui? A quê? A palavra é só uma palavrinha só, tá, gente? Vamos à próxima página. Número 5. Qual conectivo podemos encontrar na manchete do jornal? E qual o seu sentido? Ó, preste atenção. O dia. Trens e metrô sofrem pane e vagões viram forno sobre trilhos. Aqui nós temos dois conectivos, ó, o E e o E, que é uma conjunção. Então, eu quero que vocês digam quem foi que vocês acharam, o E e o E, né? E qual é a conjunção, tá lá na página 6, qual é o conectivo? É aditivo, é alternativo, é adversativo, né? É de tempo. Número 6. Classifique o pronome destacado e diga que elemento textual ele retoma no enunciado. Letra A. Fábio foi tido pela professora como o mais exemplar da turma. Esse aluno é orgulho de todos. Lá na página 6 também, lá no Saiba Mais, vem dizendo que esse é que pronome. É só isso que eu quero saber, tá? Letra B. Quando saí de casa, meu pai me disse isto, seja bom, ame o próximo e respeite a vida. Isto, tá lá no Saiba Mais. O que significa isto, tá? Vocês vão dizer qual é o conectivo e por que ele é utilizado. Número 7. A epidemia de obesidade e doenças crônicas é um problema que atinge de maneira crescente o mundo inteiro e tornou-se consenso entre as principais organizações e pesquisadores em saúde pública que a regulação da publicidade de alimentos é uma das estratégias necessárias para combatê-la. Nós estamos falando sobre epidemia aqui, né, gente? Vamos lá. Letra A pergunta. Para combatê-la, primeiro parágrafo, o pronome oblíquo em destaque, lá, retoma a seguinte expressão. Está falando sobre o quê? Sobre saúde, sobre epidemia, sobre publicidade ou sobre organizações? Para combater lá, o quê? A saúde, a epidemia, a publicidade ou as organizações? Vamos à próxima página. Número 8. Leia a tirinha para responder o exercício. Ei, pai, tenho muitas coisas para conversar com você. Que bom! Geralmente você conversa comigo sobre as muitas coisas que você não tem. Vamos lá. Tipo assim, o filho fica assim, poxa, pai, eu não tenho uma bicicleta, não tenho um computador, não tenho um videogame, não tenho, né? Na frase como pai e filho conversam entre si, fica claro na tirinha que se trata de uma relação entre os membros de uma família, certo? A palavra em destaque expressa sentido de quê, gente? Vamos lá. Essa palavra quer dizer o quê? Finalidade? Está finalizando alguma coisa? Tempo? Está falando de tempo? De alguma dúvida? De alguma comparação? Ou de alguma causa em relação a que o filho sempre está falando? Ok? Personalidade. De Browning, de nome completo Richard Arthur Alan Browner,
Nasceu em 1917, morreu em 1989. Foi um cartunista e quadrinista norte-americano que criou o personagem Agar em 1973, fazendo desse personagem, com suas características tanto físicas quanto humorísticas, um verdadeiro sucesso até hoje. Brownie por Agar, o Horrível, foi premiado pelo seu trabalho como melhor cartoon norte-americano em 1973, em 1984 e em 1986. Frase motivacional: no meio da dificuldade, encontra-se a oportunidade. Albert Einstein. Meus amores, por hoje é só. Fique com Deus e até a próxima videoaula. Por hoje é só. Aprendemos mais um pouquinho. Amanhã nos encontraremos aqui novamente. E não se esqueça de postar a foto de vocês lá no WhatsApp para que a tia Lucimere possa computar a presença de vocês, ok? A tia Lucimere ama vocês. Até amanhã. Um beijo e fica com Deus.